diabetes e sistema nervoso lateral. Vocês não querem juntar mais, ficar mais juntinho aqui? Chega mais perto do molho assim. Então, para quem não me conhece, sou o Márcio, faço parte da equipe de gastroenterologia da Santa Casa dos Santos, tá? Mais ou menos um ano lá. Eu vou tentar falar para vocês um pouquinho do tema. Vamos tentar relacionar o diabetes, que é uma doença bem prevalente no nosso meio, tá? Com o sistema nervoso etérico. O sistema nervoso etérico nosso, que é o sistema nervoso próprio do nosso intestino, se eu não me engano, se eu não estiver falando besteira, é o segundo lugar, tirando o cérebro, que tem mais neurônio. Então tem muito neurônio, a rede muito engraçada de neurônio. Muda pra mim. Isso. Eu queria que vocês vissem esse slide e guardassem o resto de vocês. Isso aí é um vaso, pode ser um capilar, um endotélio. Todo indivíduo que tem hiperglicemia, que é diabético não controlado, ele vai ter isso aqui. Chama lesão endotelial. Então ele tem uma lesão no endotélio da célula. Se vocês lembrarem da tríade de Virchow, não sei se vocês conhecem, lesão endotelial, estase venosa e hipercoagulabilidade, isso aqui é trombose. Se isso aqui acontecer no cérebro, você tem um acidente vascular cerebral. Se isso acontecer no coração, você tem um infarto do miocárdio. Se acontecer nos rins, nefropatia. Se acontecer nos olhos, na retina, uma retinopatia. São todos os problemas que a diabetes dá. A partir de agora, quando vocês veem um diabético que não está compensado, vocês vão pensar que ele é um indivíduo inflamado, porque tem endotélio capilar em todo o músculo. Tranquilo? Para falar um pouquinho de diabetes, vou começar do começo, não tem como não falar do pâncreas, tá? É ali que é produzido a nossa insulina, tá? O pâncreas ele é um órgão retroperitoneal, ele está atrás do estômago, atrás do colo. Ele é irrigado pela artéria pancreática, que é um ramo da mesentérica superior, que sai da aórtica. Ele tem a sua drenagem pela veia esplênica, para que cai no sistema porta, e é inervado na sua grande maioria pelo nervo vago. Bem tranquilo, né? Pode ir. Histologicamente, histologia todo mundo já fez. Tá? Histologicamente, o pâncreas ele é dividido em dois tipos de órgãos, um que é o exócrino, o outro que é o endócrino. A gente vai interessar o endócrino. O exócrino, tá, produz algumas enzimas, que é o suco pancreático. Tem bicarbonato, tripsinogênio, e lá no intestino vai ajudar a digerir algumas substâncias, alguns alimentos, como os lipídios, as gorduras. E aqui, essa é a nossa parte, que é interessante para a gente, que é as enzimas de Langermann, tá? Tem três tipos de célula. A célula alfa, que produz o glucagon, vocês sabem o que é o glucagon? É um contrarregulador da insulina, é o contrário da insulina. As células beta, que produzem a própria insulina, e só para não passar em branco, as células delta, que produzem a somatostatina, que é um hormônio que inibe lá a secreção ácida no estômago. Tranquilo? Até aí para você dar? Pode passar. Para falar um pouquinho de diabetes também, para a gente definir bem o assunto, tá? Tem vários tipos de diabetes, diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, acho que a maioria de vocês, se não conheceu, mais vale ver o resto da vida de vocês, independente da especialidade que quiserem. O diabetes tipo 1 é aquele diabetes magrinho, que não tem insulina. O diabetes tipo 2 pode ter uma deficiência na produção de insulina, mas tem um aumento na resistência periférica. Além da diminuição da produção, ele tem uma resistência à insulina. Vou dar um exemplo para vocês. A insulina, ela é um hormônio anabolizante. Se você tem insulina, você ganha massa muscular. Em 1986, teve um atleta nas Olimpíadas que tentou sabotar a equipe com insulina, tentou se anabolizar com insulina. O diabetes tipo 1 não é uma deficiência quase total da insulina, ele deve ser um indivíduo extremamente magro. Agora vamos pensar no indivíduo tipo 2, obeso 80 quilos. Meu pâncreas está aqui, produz X de insulina. Se daqui 3 meses eu pesar 150 quilos, meu pâncreas vai ser resistente. Vai produzir mesmo tanto de insulina. No primeiro momento, se vocês fizerem glicemia, eu posso estar com diabetes ou não? Não, nem sempre. Pega o gordinho, um rapaz de 150 quilos e mede. Às vezes a glicemia dele é normal. Mas uma coisa que tem alterado, ele tem uma hiperinsulinemia. Ele só tem a glicemia normal
Todo indivíduo obeso tem uma hiperinsulinemia. Mais cedo ou mais tarde, o pâncreas dele vai entrar em falência e possivelmente ele vai desenvolver diabetes. Isso é uma coisa que eu quero também que fique bem fixado em vocês, tá? O diabetes gestacional praticamente igual ao diabetes tipo 2, tá? Pode mudar para mim. E só para não passar desapercebido, tem alguns tipos raros de diabetes, tá? Dentre eles o módico, que o último site da diabetes oriente, é um diabetes relacionado geneticamente, tá? Uma outra coisa, se você produz insulina, a insulina as células beta produzem o tanto normal de insulina, mas a insulina tem um defeito nela, ela é defeituosa, ela não vai ter o seu efeito. As células beta estão normais, mas a insulina não está normal, não vai ter seu efeito, o indivíduo vai ter diabetes do mesmo jeito. É para vocês entenderem que não está só nas células basiliotas de Hunter, pode estar em outros programas, pode estar na produção da insulina e também pode estar no receptor da insulina. Se a célula produzir insulina, a insulina for normal e o receptor for defeituoso, você não tem um efeito, a insulina não se liga com o receptor. Entenderam até aí? E outras, tanto mais outras síndromes que estão relacionadas, tá? Síndrome de Down, Klinefelter, tá? Outra coisa, medicamentos. Alguns medicamentos que vocês vão administrar na sua prática clínica também podem causar hipoglicemia e podem levar ao diabetes. Dentre uns, o corticoide, que acho que é um dos mais usados, não tem uma especialidade que ele não use, né, Ricardo? A grande maioria deles usam. O cardiologista que usa os diuréticos hidroclorotiazídicos, que são os tiazídicos também, que usam hipoglicemia, tá? Outro medicamento bastante usado, o paciente com asma e DVC, que faz aquele uso de inalador, o beta-lactamista, também causa hipoglicemia. O inérgico, que a gente usa para tratar a hepatite B, e até um tempo atrás a hepatite C, agora mudou, né? Pode mudar. E, por fim, diagnóstico de diabetes. Vocês sabem fazer o diagnóstico de diabetes? Quem sabe levantar? Pode, não tem problema não, gente. Eu até o sexto ano fui aprender na residência do diagnóstico de diabetes. Isso, nossa escadalência, não é isso. Agora, só para glicemia capilar e para glicemia séria, você sabe? Maior que 100. Maior que 126. Vamos só dar uma revisadinha, quer ver? A última diretriz brasileira é de 2013 e 2014, certo? Se a gente fizer pegar um indivíduo que tem 3 sintomas básicos, polidipsia, poliúria e emagrecimento, muita sede, vai direto ao banheiro e está emagrecendo. E se você fizer uma glicemia dele, eu quero fazer agora, faz agora, deu 226. Não está em jejum. Ele tem diabetes. Independente, tem diabetes, 21, maior que 200, tem os 3 sintomas, ele é diabético. Qualquer hora do dia, acaba de comer agora, não tem problema. É diabético. Uma coisa que eu tinha que falar é que essa crise de sintomas, ela só aparece quando está glicemia de 300, exatamente, tá? Porque o que acontece? Acima de 180, os fíxeros começam a eliminar a glicose. E a glicose vai chegando com água, aos montes, né? Puxar, por isso que o indivíduo tem a qualidade da pode, entendeu? Outra coisa, medir a glicemia de jejum, geralmente são 8 horas de jejum. Você mediu a glicemia, deu acima de 126, repete no outro dia, acima de 126, confirma o diagnóstico. Então, 2 medidas acima de 126. Uma medida acima de 200 com sintomas clássicos, você fecha diabetes. Tem como eu ter diabetes com a glicemia de jejum normal? Existe essa possibilidade? Pensa. Medir a glicemia agora. 99, 98, 80. Não, eu não tenho diabetes aqui, você gosta de mim. Médico de diabetes está 80. Posso ter diabetes? Vamos supor que o clínico, uma pessoa obesa, 48 anos, está desconfiando que não tem a glicose química, tem os sinais clínicos de intolerância à glicose, e pede um teste de intolerância à glicose. Teste. Lembra, acima de 126 diabetes, menor do que 100 normal, mas entre 100 e 126 você tem isso. Você faz o teste de intolerância à glicose. Toda vez que o indivíduo tiver isso na glicemia séria, você tem que fazer esse teste. Fazendo esse teste, você ingere a glicose, uma substância igual à glicose, mede em jejum, 30, 60, 120 minutos depois. Pega o primeiro minuto e os 120 minutos depois, 2 horas depois. Se 2 horas depois vier acima de 140, você tem diabetes. Eu posso ter uma glicemia normal e uma glicemia pós-prandial acima de 140? Posso. Se eu tiver isso, eu tenho diabetes. Vocês entenderam? Não é só a glicemia de jejum, a glicemia pós-prandial também. E se você se mantém nesse valor desculpa, marca 200 você fecha diabetes, tá? Se eu tenho uma glicemia normal e fiz a glicemia depois 2 horas após o jantar ou após o teste e deu 230, por exemplo, eu tenho
diabetes. Agora, se o indivíduo ficar entre 140 e 200, 2 horas depois do teste, ou ficar no jejum entre 100 e 126, aí você tem a glicemia de jejum alterada e a glicemia pós-prandial alterada. Você tem um pré-diabetes, como vocês falam com a gente. Alguns indivíduos tratam só com mudança do hábito de vida, outros tratam já com medicamento. Tudo bem? Ficou entendido aí? Tranquilo, né? Agora vamos falar um pouquinho do intestino. Vocês acham que o intestino tem alguma coisa a ver com diabetes? É claro, você come, ingere carboidrato, o carboidrato é absorvido no intestino e vai para o corrente sanguíneo e estraga a glicose. Mas tirando esse fato, vocês acham que tem alguma outra coisa envolvida? Não? Então vamos, né? Vocês acham que tem uma ideia assim que possa ser? Isso, mais ou menos isso. O que acontece? Fizeram um estudo, injetaram glicose no paciente e mediram a glicemia dele. E pediram para esse mesmo paciente no segundo momento engolir glicose. E mediram a glicemia dele certa de novo. Glicemia não, desculpa, insulina. Eles perceberam que o indivíduo que engoliu a glicose produziu muito mais insulina, 60% mais insulina, do que quando você aplicou a glicose nele. Então, desconfiaram que teria alguma coisa no intestino que ajudaria a produzir mais insulina, combateria o diabetes. E essas substâncias são as incretinas intestinais. Quando você come, você tem um estímulo para produzir essas incretinas. As células do próprio intestino, as células L, as células K, produzem o GLP-1 e o GIP. O GLP-1 é bastante conhecido. O GIP a gente não tem muito conhecimento dos seus efeitos. Mas o GLP-1 a gente sabe que age lá nas células beta, fazendo com que ele produza mais insulina. Entendeu essa parte? Só que ao mesmo tempo que você come, produz o GLP-1, logo depois é feita uma outra enzima integrada esse GLP-1, que é dipeptidase 4. Essa enzima você come, produz o GLP-1, essa enzima degrada, o indivíduo volta ao normal. Sabendo desses princípios, tem alguns medicamentos de diabetes que agem justamente nas incretinas. Um deles, que é a sitagliptina, merogliptina, Galvus, Januvia, Traene, isso já viu esses medicamentos, eles inibem essa enzima, a dipeptidase 4. E com isso o GLP-1 tem seu efeito prolongado, aumenta a insulina. Outro medicamento que você pode usar é o análogo do GLP-1. Na pandemia estratégica, a glicose, usado para emagrecer, hoje foi liberado pela mesa. Entendeu? Muda mais um. Então o que acontece? Quando você produz o GLP-1, quando o intestino produz o GLP-1, um dos efeitos mais importantes é o aumento da insulina, da produção de insulina. Por isso você reduz a hipoglicemia. Tem outros efeitos, alguns falam que ele até diminui a apoptose. Então vocês sabem o que é a morte programada da célula. Alguns falam que você pode até aumentar o número de células beta. Olha que interessante. O indivíduo diabético não tem deficiência, se for provado realmente isso, você pode ser. Pode compartilhar. Isso é meio ruim, né? Você vai ter atingido mais do que não, diferente. Olha só, tem um medicamento que chama secretador, que é e não, a metformina é o metanina, que é o secretador. Você estimula o plano a produzir mais insulina. E esse sim, você sempre carrega. Esse não, esse medicamento, na verdade, ele ajuda a proteger o plano, mas ele aumenta o número de células beta. Ele faz o GLP produzir mais insulina, mas ao mesmo tempo tem alguns estudos que falam que ele aumenta o número de células beta. Entendeu? Você aumenta o número de trabalhadores, não só o número de trabalhadores. Intestino, aqui está o nosso intestino, um pouquinho da anatomia, mucosa, submucosa, muscular e serosa, com exceção do esôfago. O esôfago é a única parte do trato gastrointestinal que não tem serose. Todos os outros têm. E olha como é entrelaçado os nervos. Tem dois plexos nervosos. Um plexo nervoso que é chamado plexo submucoso ou plexo Meissner. O outro é o plexo periférico ou plexo de Auerbach. Tá? O submucoso, que ele é mais próximo da mucosa, ele é responsável pela sensibilidade. Você sente sensação, náusea, dor, cólico, tá? O outro, de Auerbach, que é o periférico, ele é responsável pela contração. Pode passar aí. Aqui um corte transversal fica mais fácil para vocês entenderem. Vocês têm a mucosa, você tem a submucosa, complexo submucoso, e você tem a muscular, complexo interno. E a relação do plexo nervoso, do próprio intestino